E nossa convidada hoje aqui no Diário da Manhã é Nevinha Valentim, candidata do PSOL à Prefeitura de Natal. Ela encabeça a chapa coletiva do PSOL, iniciativa inédita para cargos no Executivo no país. A gente já viu iniciativas desse tipo para o Legislativo, mas para o Executivo, não. Então, a Nevinha vai explicar para a gente como é que essa coisa vai funcionar. Mas antes da nossa entrevista, um breve perfil da candidata do PSOL. Nevinha é natural de Parelhas, região do Seridó, no estado. Nevinha é formada em História e é bancária aposentada. Ela participa de vários conselhos na capital, entre os quais o Concidade, representando os bairros de Ponta Negra, Capim Macio, Pitimbu, Neópolis. Defensora dos direitos humanos, Nevinha Valentim faz parte do coletivo 10 Mulheres e também do Fórum Vila em Movimento. Agora estabelecemos a comunicação, o áudio, com Nevinha Valentim, que é a candidata do PSOL à Prefeitura de Natal, ela que é nossa convidada hoje. Bom dia, Nevinha. Bom dia, Diógenes. Desculpa, eu tinha fechado o microfone. Não, nenhum problema não. A gente está se acostumando a essas tecnologias, a esse contato, essa videoconferência, né? Nenhum problema. Aqui, quem sabe faz ao vivo. Obrigado por sua participação no nosso programa, tá? Eu já li seu breve perfil, né? Sim. E vamos começar aqui. Antes da nossa entrevista, eu queria marcar aqui o tempo de 20 minutos, que é o tempo que eu estou reservando para essa conversa, né? Atendendo, inclusive, as recomendações da Justiça Eleitoral de um tratamento igual para todos. Então, eu vou marcar aqui o tempo para a gente iniciar nossa conversa. Nevinha, em primeiro lugar, explica para a gente como é que vai funcionar esse mandato coletivo na Prefeitura de Natal, no cargo executivo, porque a gente já sabe de experiências no país de mandatos coletivos no Legislativo, mas no Executivo a gente não sabe. Então, eu queria saber se a iniciativa é inédita mesmo e quem compõe o grupo. Sim, Diógenes, obrigada por perguntar, né? A iniciativa é inédita, é a primeira para uma chapa majoritária, né, para o Executivo, é composta por 4 pessoas, né? Nós temos Liliana Linca, que é aposentada do IBAMA, educadora ambiental. Nós temos Daniel Moraes, né, que é advogado e turismólogo. Nós temos também Sol Victor, que é uma jovem cientista social, e eu, Nevinha Valentim, que, como você já leu meu perfil aí, somos nós 4. E nós decidimos, né, construir essa candidatura coletiva, né, encarar esse desafio, porque nós começamos a entender, precisamos entender que, uma coisa, nós que fazemos os movimentos populares, como você já citou aí no início, nós despendemos muita energia resistindo aos projetos equivocados das gestões, né? Então nós entendemos que é preciso começar a discutir uma outra cidade. Que cidade queremos, né? A partir dessa perspectiva dos movimentos populares. E nós percebemos também, além desse esforço desmesurado que nós despendemos para resistir aos projetos, vou citar só 2. O da Roberto Freire, foram 5 anos de luta para mostrar o equívoco daquilo ali, convencer os gestores do equívoco que era aquela obra. E o outro também, aquele da época da Copa, que falava em obra mobilidade da Copa, da Mor Gouveia, né, que desapropriava inúmeras residências, no início mais de 1.000, depois foram reduzindo o processo de desapropriação ficou em 400 e pouca, mexia inclusive, cortava ao meio aquela central da agricultura familiar, era uma coisa absurda. Então, nós organizamos a resistência juntamente com os moradores afetados, e naquele momento nós entendemos, é preciso construir uma alternativa de cidade a partir da perspectiva dos movimentos populares, né? É preciso conversar que um outro mundo é possível, né? Esse tipo de gestão que não inclui, né, que
que deixa muita gente fora e que chega com os projetos prontos, saca da gaveta, de um iluminado, da prancheta de alguém, né, aí joga aquele projeto como se aquilo fosse a solução, né, maravilhosa para as pessoas. Nós vimos isso muito bem aqui, né, e aí a partir daí nós criamos coragem de construirmos essa candidatura coletiva. Não dava para ser uma pessoa só, né, um iluminado, chegar a dizer as coisas, não. Da forma como os movimentos trabalham, de forma coletiva, escutando, com paciência pedagógica, escutando as pessoas, tentando ver quais são as reais necessidades dali, né, o que pode ser melhorado, né, e nós entendemos também na nossa convivência nesses embates, nos conselhos municipais, nas diversas conferências, em todos os momentos que nós participamos, né, nós entendemos com relação à nossa gestão municipal que existe uma cultura, né, enraizada nessa gestão que vem pelo fato vamos dizer, do mesmo grupo político se revezar aí por 35 anos, né, nessa gestão. Existe uma cultura que não gosta, que não fomenta, que não tem paciência mesmo para a participação popular, não escuta as pessoas. Candidato, eu queria só para a gente pontuar melhor, né, nossa conversa, perguntar como é que vai se dar a tomada de decisões, né? Apesar do trabalho coletivo, uma pessoa vai ficar responsável pelas decisões, inclusive vai responder aos órgãos de controle, enfim. O nome que está posto na urna é o seu. Eu lhe pergunto, nesse grupo aí de 4 pessoas, vai ter alguém que vai ser o voto Minerva, que o voto vai pesar numa hora que houver mais divergência? Como é que a coisa vai funcionar na tomada de decisões? Nós temos uma prática dos movimentos, especialmente dos movimentos de mulheres, que é a construção do consenso. É a construção do consenso. É uma coisa que dá trabalho, diz que dá trabalho, mas é necessária. Porque não adianta nada você ganhar uma posição e depois ter problemas para implementar, né? Não adianta você... eu vou citar um exemplo. Nós temos aqui em Natal uma obra que era para estar pronta em 2013, que era o que é o túnel de drenagem que sai ali, o túnel de macrodrenagem ali que sai ali do Arena das Dunas, daquela área ali, vai até o Bom Pastor, não é? Então, nós queremos fazer o quê? Inverter as coisas. É preciso ter paciência, conversar, planejar e só então executar. E quando nós temos 4 pessoas ao invés de uma, com certeza as decisões são mais bem fundamentadas e mais abalizadas. É claro que vai ter uma assinatura de quem for o prefeito, no caso, o meu nome é que está lá. Mas essa decisão, ela é colegiada, porque ninguém governa sozinho. Isso é um mito. Mas há questões emergenciais, candidata. Por exemplo, num momento de calamidade, nós tivemos um desabamento em Mãe Luísa, anos atrás, por conta de chuva. Então, há situações que vão requerer, né, uma tomada de decisão rápida, que não pode ser colegiada. Diante disso, quem assume esse papel, será a senhora que vai assumir esse papel, a senhora? Mas quem disse que as 4 pessoas não estarão juntas resolvendo isso? A ideia é as 4 pessoas estarem juntas e na hora discutirem. Assim, quando nós falamos na hora que tem uma emergência, é lógico que precisa se agir com celeridade, né? Mas na hora que você vai construir, vamos dizer, não é uma emergência, mas uma decisão sobre um projeto que pode ser esperado, isso precisa da participação das pessoas, as pessoas viajam, as pessoas adoecem, as pessoas divergem. Desculpe eu insistir nessa questão, porque eu queria entender como é que vai funcionar a tomada de decisões e de responsabilidades nestes casos, inclusive emergenciais. É isso que eu insisto. Mesmo que as pessoas viajem, mesmo que as pessoas adoeçam, existem... É fácil você criar uma dinâmica no grupo de como é que a decisão vai ser tomada.
Essa é uma questão simples, não é nem um pouco complicado. E mesmo porque, quando nós falamos em gestão, quando falamos em prefeitura, suas secretarias são 20 secretarias. E os secretários estão ali, eles precisam, secretários, técnicos, pessoas experientes que conhecem a gestão, que conhecem os problemas, eles são consultados. O prefeito não é um iluminado que vai resolver as coisas, ninguém é. Né? Não existe isso, uma andorinha só não faz verão, a gente aprende isso no fundamental. Então é preciso também desmistificar esse papel do super-herói, do salvador da pátria, do iluminado, de quem manda, não. É preciso que as pessoas entendam que a política é cuidar do bem comum, é a questão de cuidar do bem comum. E para cuidar do bem comum, é preciso que as pessoas participem desse processo e digam o que é o bem comum para aquela comunidade. Não sou eu que vou chegar e dizer para quem mora no Grã-Moré, por exemplo, o que são as necessidades. É preciso que as pessoas de lá falem o que precisam. Então é preciso escutar a comunidade. Preciso fazer isso. O seu nome está posto como candidata a prefeita. Quem é a vice? E eu lhe pergunto se os demais que não estão na chapa vão compor, por exemplo, secretarias. Como é que a senhora pretende fazer em caso de eleição? Os nomes que estão para atender à legislação eleitoral são o meu nome para prefeito e o de Daniel Moraes como vice. Não é? E as duas, Sol, Victor e Liliana Linca, como co-prefeitas. Mas não há essa intenção de ser um secretariado. A nossa ideia é que o secretariado seja indicado pelos movimentos populares organizados na nossa sociedade. Nós temos movimentos muito preparados que podem fazer muito melhor essa indicação do que exatamente nós quatro aqui, né? A ideia não é essa. A ideia é que os quatro assumam essa função de prefeito, que hoje é prefeito e vice-prefeito. Não, vai ser prefeito e vice-prefeito. Serão 4 co-prefeitos. Co-prefeitas e um prefeito, né, que são a partir de uma perspectiva feminina. É um questionamento que nós estamos lançando. Nós queremos questionar esse modelo, porque ninguém faz as coisas sozinho. É preciso que o grupo inteiro participe realmente nessa função de co-prefeito. Sem dúvida vai ser uma quebra de paradigma, mas a dúvida é se a coisa vai funcionar na prática. Então, em caso da eleição, boa sorte para o grupo. Levando em conta, Nevinha, sua participação no Concidade, eu lhe pergunto, o que lhe preocupa na revisão do plano diretor de Natal, ainda em curso? Muita coisa de hoje nos preocupa nesse processo. Eu gosto de dizer o seguinte, embora se tenha alardeado, né, que o processo de revisão do plano diretor foi participativo, eu faço a seguinte conta. Menos de 800 pessoas participaram do processo. Natal tem quase 900 mil pessoas, né? 900 mil habitantes. Para que nós tivéssemos 1% da população participando desse processo, nós precisaríamos ter no mínimo 8 mil pessoas, né, participando. Mas foram quase 3 mil propostas apresentadas, inclusive avaliadas. Porque embora a participação tenha sido pequena, eu diria insignificante em termos de número, né, ela é uma participação extremamente qualificada, né? Agora, o que nós percebemos quando a proposta nos foi apresentada, a proposta de minuta nos foi apresentada lá no CEMURI, após o processo participativo, entre aspas, foi que veio uma minuta de plano diretor que não incluía as propostas que as pessoas que bravamente conseguiram participar do processo não estavam contempladas, não foram contempladas. Então, foi uma surpresa e foi uma revolta geral das pessoas que participaram, né? Onde é que estavam as propostas? Na verdade, esse não é um processo de revisão, esse é um processo que pegou o nosso plano, que tem 121 artigos, ele passa para 242, duplica o plano, né? E ele parte de uma perspectiva totalmente equivocada, especialmente no tempo que nós estamos vivendo.
Nós nos colocamos, enquanto perspectiva de mundo, a partir da ecologia integral, muito, como se diz, fundamentada, inclusive, pelo Papa Francisco, ele que traz esse conceito na Laudato Si. Então, que é a inclusão, não só das questões ambientais, mas as questões também sociais. E o plano diretor, na forma que ele foi desenhado, enquanto essa minuta que foi apresentada insistentemente pelo grupo da prefeitura, essa minuta ela pode trazer consequências socioambientais dramáticas para Natal, né, seríssimas. Natal ela está assentado em vamos dizer, uma estrutura geomorfológica frágil demais, que são dunas, né? Natal está assentado em cima de um campo dunar que fica na região costeira, que está sofrendo uma erosão muito avançada, né? E também numa zona estuarina. Então, quando se chega a dizer, não, porque Natal tem mais, quase 40% da área de Natal não se pode construir, mas não se pode construir porque essa é uma estrutura muito frágil, e essa é a estrutura frágil que garante a qualidade de vida que nós temos aqui. O que nós estamos fazendo com a nossa água, né? Nós vemos ali no Parque da Cidade a importância do parque, 10 poços, né, que tem ali, né, poços já contaminados, apesar de todo o esforço em preservar aquela área. Então, é essa discussão que nós estamos fazendo. O que nós estamos querendo fazer com a nossa cidade, né? A senhora sabe que há uma pressão muito grande para verticalizar mais ainda a cidade, principalmente a faixa de praia, a faixa que está ali mais no litoral. Como é que a senhora encara essa decisão, essa tendência? Essa tendência eu encaro como um grande equívoco, primeiro porque desrespeita essa questão da estrutura frágil que eu falei, onde a cidade está assentada. É preciso entender essa dinâmica da costa, onde é Natal, e das dunas e da região costeira onde Natal está assentada, e é preciso também respeitar as comunidades e as pessoas que moram ali, que chegaram ali há muitos anos e ali construíram a sua história de vida, apesar de toda a carência absoluta de políticas públicas, de apoio, de suporte, né, que é o que uma gestão que a prefeitura deveria dar àquelas comunidades, né? Então eu acho, pois não, conclua, por favor. Então eu acho um desrespeito, né? Inclusive, o prefeito falou isso, para todo mundo escutar na Câmara, em todos os lugares, é um desrespeito. Ele falou que é feio, e falou das pessoas que ali só tinha vagabundo e não sei o quê. Então, é ofender as pessoas as quais ele deveria cuidar. Isso é muito triste. É um dos motivos que nos levou a ter coragem de nos candidatar para dizer isso. Aliás, a senhora falou em indignação, numa das declarações da senhora, a senhora se sentiu indignada com o processo, né, de discussão do plano diretor, e isto levou a senhora e o grupo a disputarem a Prefeitura de Natal. A senhora me deu a oportunidade de fazer um link com a limpeza urbana, falou em preservação do meio ambiente, e eu lhe pergunto, como aliar a limpeza urbana com preservação do meio ambiente? Tem tudo a ver, e Natal já construiu com muito esforço um plano diretor de resíduos sólidos, mas a gente não vê isso sendo colocado em prática, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto de dizer, eu não admito e não suporto quando as pessoas dizem que as pessoas são mal educadas porque jogam lixo aqui ou acolá, sabe? Joga lixo na rua. Mas isso acontece muito, né, candidatas? Acontece, mas acontece não porque as pessoas são mal educadas. Eu digo, os europeus, as pessoas vão na Europa, ficam encantadas. Europeu não é melhor do que brasileiro. Ele não é bonzinho nem é educado. Lá existe política pública. E como existe política pública, existe multa. Eu gosto de comparar com o cinto de segurança. As pessoas passaram a usar o cinto de segurança, não é porque estava com medo de se acidentar, se machucar, não. Era porque ali na frente tinha um guarda que ia lhe multar se ele não estivesse usando o cinto. Então, seguinte, primeiro, é preciso haver a destinação correta dos resíduos. Minhas sobrinhas, que estão hoje na faixa dos 20 e 30 anos, entre 20 e 30 anos, elas têm plena consciência e elas separam lixo, elas ligam para mim, tia, para onde eu levo? Onde é que eu vou deixar? Né? Não tem lugar para deixar, não existe a destinação correta, não é?
Então, é preciso criar essa destinação correta dos resíduos, porque em uma grande parte da população já faz isso, mas, infelizmente, não existe a política pública que dê suporte a isso. Essa é uma coisa. Uma outra coisa, eu não sei se você sabe, se você observa, os chamados lixões, que nós temos. Eu tenho um aqui atrás da minha casa, né? Então, nós temos... Eu já tive uma informação que são 180 em Natal, não é? Isso, então, são mais de 100, são mais de 100 em Natal. Seriam 180, só que na vila tem 24, aqui em Ponta Negra, mas veja bem, então você tem esse espaço de descarte irregular, que os carroceiros, que é uma outra problema que nós temos na cidade para ser resolvido, os carroceiros são os principais culpados, mas eles não são os únicos que trazem os resíduos para cá. Aí o que acontece? Nós vemos a Urbana Dispende o seguinte, eu digo que é um serviço extremamente sofisticado. Primeiro vem uma equipe, um caminhão, e retira a poda e leva para um determinado lugar. Depois vem uma segunda equipe com uma máquina, aquela CP, eu acho que é, aquela máquina enxerreira, e algumas caçambas e levam o resíduo para outro lugar. Você multiplica isso por 180, essas equipes, e você veja o custo disso para uma cidade, para uma gestão, e veja que tem alguém ganhando muito dinheiro com isso, e por isso não se implementam as políticas públicas necessárias para que as questões ambientais, neste caso, dos resíduos sólidos, seja tratada. Candidato, infelizmente nosso tempo está acabando, mas há tempo ainda para uma última questão. O orçamento público anda mais curto para todos os entes da federação, não é diferente para Natal. Eu lhe pergunto, a ordem é cortar gastos, o que é que o coletivo, o pessoal na prefeitura, pretende fazer para realizar serviços básicos, pagar a folha de servidores e fornecedores em dia? Nós precisamos conversar muito, né? Precisamos conversar muito com as pessoas, entender essa questão, o que é prioridade, dar prioridade ao que é prioridade e essencial, né? Conversar muito com os servidores, nós já temos algumas conversas já agendadas com os servidores para entendermos esse processo todo e conversar muito para construir e tentar resolver essa situação, porque nós sabemos disso, nós sabemos que Natal depende muito do fundo de participação, nós sabemos de toda coisa, mas também existem outras situações aqui no estado, Diógenes, que poderiam gerar renda para a cidade e a gente precisa, se houver tempo para a gente conversar sobre isso em outro momento, a gente pode retomar essa conversa. Mas assim, tudo nós temos que decidir de forma bem colegiada, bem conversada, bem fundamentada e participativa. E com certeza encontrar os caminhos para superar também que esse é o principal não. É uma coisa que eu sempre me pergunto. As pessoas dizem, a gente olha para o Brasil, é um país riquíssimo, né? Desde a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele diz aqui, nessa terra em se plantando tudo dá. Como é que nessa terra, que a gente que tem um quintal sabe o que nasce toda hora, por que tem gente passando fome, né? Não é uma basta por que o Brasil não tem dinheiro para atender as questões? Por que Natal tem analfabeto? Por que a gente não consegue atender as crianças na creche? A gente tem que botar o dedo na ferida, se perguntar isso, com quem está, para onde está indo? Se nós temos os recursos, se esse é um país riquíssimo que tem tudo que é recurso natural, né, todas as formas de geração de energia, tudo, né, produz alimento abundantemente, um dos campeões do mundo em produção de alimento. Por que nós temos gente passando fome? Candidata, infelizmente, nosso tempo acabou. É esse tipo de questão que nós queremos fazer. Por isso que nós somos candidatas, Diógenes. É isso aí. Eu queria agradecer a participação, sua simpatia, ao responder nossos questionamentos, inclusive tentando explicar como é que vai funcionar esse mandato coletivo, caso o Natal decida por esse caminho. Queria agradecer a sua participação e até uma outra oportunidade para a gente conhecer as ideias da sua candidatura. Muito obrigado. Obrigado a você, Diógenes. Obrigado a todos que nos assistiram. Boa tarde.